Sobre esse alerta da inflação, o fechamento do mercado financeiro, nessa quinta-feira, a gente conversa agora, gentilmente nos atende, o economista Marcos Moreira, sócio da NextGen Capital. Tudo bem, Marcos? Como sempre, muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Prazer é todo meu e obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado. Bom, qual que é o alerta que a gente tem que fazer em relação à inflação? Não é de hoje que a gente vem falando muito sobre a interferência dos combustíveis nos índices de inflação. Isso pode interferir lá na frente no que o Copom vem fazendo, sistematicamente reduzindo a taxa básica de juros? Qual é a efetiva preocupação em relação a isso? Sem dúvidas, Thiago. Nós vemos que nos últimos meses, o Banco Central brasileiro tem implementado políticas mais restritivas, com o objetivo principal de conter aí o forte avanço da inflação, que foi uma consequência, dado o excesso de estímulos fiscais, monetários, que nós vimos aí desde o início da pandemia. O Banco Central brasileiro, Thiago, ele iniciou o processo, do ciclo de alta de juros um pouco mais cedo, e agora nós também iniciamos o processo de cortes um pouco mais cedo. A postura do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, tem sido um pouco mais restritiva e ele tem sido bem incisivo no que tange os instrumentos que são necessários para forçar uma convergência da inflação para algo mais próximo da meta. Inclusive, nós tivemos alguns discursos agora recente do Roberto Campos Neto, no qual ele definiu alguns pontos que ele vê como primordial, para ditar o ritmo da política de juros, da política monetária do Banco Central aí para os próximos anos, próximos meses, na verdade, próximas semanas. E um dos pontos de destaque é que o Banco Central ele é dependente de dados, Thiago? E sem sombra de dúvidas, esse dado de inflação, de petróleo, que subiu bastante nos últimos dias, nas últimas semanas, nós vimos o Brent, que é a referência para a Petrobras, sair de $80 para quase $100, e isso tem um impacto direto em transporte, que está bem localizado no núcleo da inflação e que, sem sombra de dúvidas, liga o alerta do Banco Central para a efetividade, da política monetária para combater aí o avanço da inflação nos últimos meses e o sucesso, dessas políticas mais restritivas que vêm sendo adotadas. Ô Marcos, e no mercado financeiro, o que chamou a atenção hoje é que o dólar teve uma queda de 0,16%, mas a cotação ainda acima de R$5, 5,04. Já o Ibovespa encerrou com uma alta de 1,23% e as principais razões, principalmente as ações do setor financeiro, tiveram um impacto. O que mais pesou para o mercado nessa quinta-feira? Tiago, a quinta-feira nós tivemos um cenário mais positivo para o mercado. As bolsas locais seguiram o bom humor de Nova York, onde nós tivemos Dow Jones, S&P e principalmente a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, fechando o dia no verde, após suscetíveis pregões no negativo. Acho que o grande destaque vem para a reunião da última semana, na super quarta que nós tivemos na última semana com decisão de juros aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. As decisões vieram bem em linha com as expectativas, Tivemos manutenção de juros nos Estados Unidos, redução de 0,5 ponto percentual aqui no Brasil, mas o grande destaque, Thiago, estava para a CEP, que basicamente é um resumo que o Banco Central divulga com as projeções para os principais indicadores econômicos. E aí, quando nós analisamos essas projeções do Banco Central norte-americano, nós vimos uma projeção mais positiva para crescimento econômico. Então, na última divulgação, que foi em junho, nós tivemos uma projeção de um PIB norte-americano crescendo algo próximo de 1%, e agora esse dado foi revisto para um crescimento de 2,10%. Ou seja, um dado bem acima das expectativas, uma atividade econômica que vem se mostrando resiliente. Fora isso, nós vimos também divulgado agora os dados de seguro-desemprego da última semana. Veio um pedido de 204 mil
um pouco acima das expectativas, né, mostrando que o mercado ainda está um pouco resiliente, né, mostrando que, de fato, o Banco Central ele precisa acompanhar o andamento desses dados nos próximos meses, nas próximas semanas, para ditar o ritmo do seu corte de juros. E com isso, nós vimos uma postura mais restritiva, né? O Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano, ele foi incisivo em falar que, se for necessário, teremos sim novas altas de juros ou, eventualmente, os juros permanecendo em um patamar mais restritivo por mais tempo. Sim. E no pregão de hoje, nós vimos o presidente do Banco Central de Chicago, né, vindo com um discurso um pouco mais dovish, né, um pouco mais cauteloso, achando que o patamar atual da taxa de juros norte-americana vai ser suficiente para forçar, né, uma convergência da inflação por lá para o centro da meta. Isso acalmou um pouco, né, os ânimos do mercado. Nós vimos um reflexo também na curva de juros. Nas últimas semanas, a curva de juros, que é a expectativa do mercado, né, com relação aos juros lá no futuro, aumentaram significativamente. E hoje nós vimos uma queda, e isso tem um reflexo mais positivo para a Bolsa, né? Isso dita um cenário um pouco mais benigno para a renda variável, o que justifica um mercado mais positivo lá fora e também aqui no Brasil. Economista Marcos Moreira, mais uma vez, muito obrigado pelas análises e bom descanso para você. Até a próxima. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço.